Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? O prof espera que estejam todos bem, certo? E aí, vamos levando, né, da melhor maneira possível essa situação até podermos nos reunir novamente, belezinha? Galera, enquanto isso, nós vamos fazer mais uma proposta de dissertação, né, porque esta é a redação das redações, ela é a mais importante, eu já falei isso um milhão de vezes, então a gente precisa treinar muito, tá? Depois que a gente cansar de fazer dissertação, na hora que vocês me mandarem todas, aí a gente volta a treinar outros gêneros, beleza? Galera, então esta vai falar sobre a necessidade de valorização da função de motoboy ou de entregadores, né, de modo geral, no Brasil. Galera, pensando na atualidade, né, tipo, no que está acontecendo neste momento da nossa vida, nós estamos necessitando muito desse tipo de serviço, né, de entregadores. E muitas vezes a gente não para pensar na dificuldade, né, que é o trabalho dessas pessoas, né? E aí isso acaba virando um tema de redação, né? Até porque nós temos tido vários breaks dos apps, né, várias paralisações, várias mobilizações nas redes sociais das pessoas que trabalham nesta função e estão querendo ter uma vida mais digna, né? Que estão buscando melhores condições de trabalho. Então, por isso surge a necessidade de tratar sobre isso e por isso que isso pode virar uma possibilidade de tema do Enem, por exemplo, certo? Durante a pandemia toda, isso aí é uma necessidade o tempo todo das pessoas, né? E muita gente não olha para a valorização desta função, né? Muita gente só fica esperando chegar em casa a coisa quentinha e se não chega vai reclamar lá no app, né? E acaba não olhando que tem uma pessoa ali por trás daquele produto, daquela venda, daquela mercadoria. Belezinha? Então, por isso a necessidade de valorizar. E aí vamos ver, né, como que se desenrola esse tema aí. Galera, a proposta, como sempre na dissertação, ela é igual, né? O que muda é o tema, que é o que está em negrito ali, né? A necessidade de valorização da função de entregadores no Brasil. Eu coloquei motoboy no título do slide, entregadores aqui, porque, galera, às vezes eles vão de bike, então, tipo, bike boy, né? Então, enfim, os entregadores de aplicativo, beleza? Galera, então você vai ter de trabalhar no seu texto por que é preciso valorizar essa função. Né? Porque eles correm risco de vida, porque eles não têm nenhum tipo de garantia, porque eles estão fazendo um serviço que é essencial, principalmente neste momento que nós estamos passando, para muita gente, né? Porque eles colocam a vida em risco, né? Para fazer a vida das pessoas serem mais cômodas, né? Enfim, por diversos motivos. Galera, e aí nós vemos, né, nas redes sociais aí diversas manifestações por conta do break dos apps, que aconteceu no dia 25 de julho agora, neste mês, né, e no dia 1º de julho teve um outro, né, que são paralisações que eles fazem, né, tipo um boicote, digamos assim, ao app naquele dia, para reivindicar melhores condições de trabalho. E aí a gente viu fotos desse estilo, né, a pessoa de bike ali, arriscando a minha vida para matar a sua fome e a minha, né, a pessoa tentando buscar uma forma de ganhar dinheiro. A gente sabe que aqui no Brasil é tudo muito complicado, né, e as escolhas das pessoas são bem difíceis, né, de cada contexto de vida que você tem condições de escolher algumas coisas, né? E aí, para muita gente, essa é uma escolha viável, né? A mais viável, às vezes, a mais tranquila de escolher, mas muito difícil de fazer, né? E aí as pessoas acabam arriscando a vida mesmo para a comodidade de outras, certo? Que muitas vezes não olham para elas com bons olhos, né? Muitas vezes só sabe reclamar, né? E não sabe olhar para o ser humano e ver que tem uma vida ali, né? E que precisa de ajuda, certo? Galera, aqui nós temos um primeiro texto e, resumidamente, né, ele fala quais são as exigências de alguns entregadores, principalmente, galera, na questão de horas trabalhadas, da questão do Covid também, né, que eles não recebem muito auxílio para tentar controlar isso, os apps não oferecem os EPIs necessários, né, os equipamentos, enfim. E também, galera, aqui se fala um pouquinho sobre essas plataformas, né, como elas controlam a vida do entregador, restringindo áreas, bloqueando, né, é um algoritmo que define qual é a circulação, qual é a região, e muitas vezes isso atrapalha a vida dos entregadores, que acabam recebendo bem menos do que gastam, às vezes, né, com suas motos e coisas do estilo, certo? Enfim, vocês vão ler com calma esse texto na hora que estiver escrevendo, né? Para não ficar chato o prof. Lendo o texto inteiro aqui para vocês. Mas é para vocês tirarem argumento. Lembrando, galera, que os textos para fazer o texto dissertativo argumentativo, os textos de apoio, eles são de apoio,
tá? Não é para você ficar copiando pedaços, nem usando só os argumentos que tem ali, tá? É importante você expandir, né? Usar o texto de apoio como base para você expandir o tema aí, beleza? Galera, e aí vamos ver algumas coisas chocantes que apareceram na internet neste mês, né? E mostra essa dificuldade dos entregadores, né? Por que eles precisam ser mais valorizados, ter uma vida mais digna de trabalho? Galera, esta foto aqui desta mulher, né, de 35 anos que trabalha entregando coisas, deu um certo baque na internet assim quando ela postou a seguinte frase: sofri acidente e fui bloqueada por não entregar bolo de pote. O que aconteceu com ela? Vou colocar a história dela aqui, mas vou comentar com vocês. Ela acabou sendo fechada por um carro e aí, com medo de ser atropelada, ela acabou jogando a moto, né? E neste momento ela acabou caindo, sofreu ferimentos leves ali, só que acabou não entregando um bolo de pote que ela estava entregando lá na Grande São Paulo. E aí, no outro dia, ela foi tentar entrar no aplicativo para trabalhar e ela foi bloqueada, certo? Por suspeita de fraude, como se ela tivesse, tipo, roubado o bolo de pote, certo? E aí, galerinha, o que acontece? Tipo, como é um algoritmo, não é uma pessoa analisando a situação, né? O que o algoritmo faz? Ele simplesmente bloqueia, ele não quer saber o que aconteceu com a pessoa. Eles colocam suspeita de fraude, como se ela tivesse roubado o bolo de pote, certo? Então não tem ligação humana nenhuma entre a tecnologia e esses trabalhadores, certo? E isso é muito complicado, né? Como ela mesma disse aí, ela se sentiu um lixo, certo? Porque ela estava tentando trabalhar, quase sofreu um acidente, né? Tentou ali sair, e aí no outro dia foi tentar trabalhar para ganhar o sustento da família e não consegue, por suspeita de fraude. É uma situação muito complicada. Esses aplicativos, nessa tecnologia que tem hoje em dia, por mais que ela ajude muito, ela contribua muito para algumas pessoas, ela acaba tirando um pouco dessa humanidade, né, de valorizar a vida do outro, de olhar para o outro com subjetividade, de enxergar uma pessoa ali, né, uma pessoa que tem uma vontade, que tem um sonho, que tem uma família, né, não se tem muito isso com a tecnologia, tipo, meio que cada um por si. Né? Então é uma coisa, ao mesmo tempo, bem útil, bem bacana, bem legal e ao mesmo tempo super cruel, né? Bem complicado. Enfim, galera, o que essas pessoas estavam reivindicando, né, no dia 25 de julho no break dos apps? Eles estavam querendo, com a paralisação, as seguintes exigências: né? O aumento do valor por quilômetro rodado e o valor mínimo de entrega, tá? Porque senão não fica viável para eles fazerem, certo? Fim de bloqueios nos apps quando o entregador se nega a fazer uma corrida. Então, quando ele não consegue fazer por algum motivo, ele não ser bloqueado. Se ele se negou, é porque tinha algum empecilho que não seria justo, certo? Fim do sistema de pontuação e restrição de área de trabalho, porque também às vezes não é compensativo, né? Não é compensatório, na verdade, para as pessoas que estão entregando. Eles queriam seguro de vida contra roubo e acidente. Eu acho que aí é o ponto crucial, né? Eles arriscam a vida no trânsito caótico do Brasil e nas grandes cidades, né? Nos grandes centros. A gente sabe como as pessoas não respeitam o motoqueiro e bikeiro, bicicleteiro, sei lá como que... Um biker. Enfim, as pessoas não respeitam muito, eles sofrem... também a questão de ter que dar conta do que o aplicativo pede, né, dos horários e tal, das metas, das pontuações, eles acabam correndo para tentar dar conta disso e ganhar o dinheiro, certo? Então, eles não têm seguro nenhum. Eles sofrem um monte, né, eles arriscam a vida de monte, mas não tem seguro de vida, não tem plano de saúde, não tem seguro contra roubo da moto, não tem seguro contra acidente. E, inclusive, se eles sofrem um acidente na entrega, eles são bloqueados por fraude no dia seguinte, que é o que a gente viu ali, certo? Então é bem complicado. E algumas medidas de prevenção, galera, contra a pandemia, né? Então, equipamentos de proteção, coisas que eles não estão recebendo desses apps, porque não há preocupação nenhuma com a vida deles, né? É simplesmente um algoritmo que a pessoa escolheu entrar lá e tentar ganhar algum dinheiro. Certo? Então, é bem complicadinho, né? É uma situação que a gente precisa olhar com bastante compaixão, empatia, certo? Beleza. Galera, uma outra situação que foi bem chocante, assim, que apareceu na mídia, foi essa questão postada no Instagram por um bicicleteiro, né? Por uma pessoa que entrega de bike. E ele colocou assim: tem entregador que pedala, pedala, pedala o dia inteiro. O cara tá tão preocupado em sobreviver que quando chega 23 horas ele esquece que tem que voltar para casa. Sabe o que ele faz? Ele dorme na rua porque não aguenta pedalar 30 quilômetros para voltar para casa. Galera, o que acontece aqui?
A pessoa às vezes está tão cansada tentando dar conta das metas lá, tentando é, ganhar o dinheiro trabalhando naquilo, que às vezes ela, a hora que percebe já é tarde da noite, não aguenta mais pisar numa bike e tem de voltar para casa e aí prefere dormir na rua, né? Assim como muitas vezes, galera, eles entregam coisas que valem 200, 300 reais quentinho na casa da pessoa e senta ali no meio fio para comer alguma coisa fria porque não dá tempo e é o que tem para eles, né? E eles têm de lidar com essa situação. Então, é muito complicado. Galera, se você pensar, por exemplo, que são pouquíssimas pessoas no mundo que, quando chega um entregador de bike, lá oferece uma água, pergunta se está tudo bem, ou quando você vê que a pessoa está com, sei lá, com um rasgo na roupa, pergunta se ela caiu, se está tudo certo, né? Pouquíssimas pessoas se preocupam com isso. As pessoas, elas só querem reclamar se demorar 10 minutos. Se 15 minutos a mais, já vai lá, ó, nem vou falar nada para você não, já vou lá no app, já vou reclamar, tipo, tipo, as pessoas são muito grosseiras, muito mal educadas, muito sem compaixão, sem empatia, sem nada, né? Só quer saber do produto que ele está recebendo ali e dane-se o que está acontecendo com a pessoa que está entregando, certo? E isso é um grande problema, isso é uma grande dificuldade que eles enfrentam, né? Essa falta de amor à vida humana, né? Enfim. Galera, bom, dito isso, pensando nesse tema de modo geral, galera, e vocês têm todo o direito de pensar como vocês quiserem sobre o tema, tá bom? Porque eu sei que tem gente que pensa assim, Digão, mas se eles escolheram essa vida, se eles quiseram ser motoqueiros, o problema é deles, eles tinham outras escolhas, acabaram escolhendo esta, né? Ou, o cara é autônomo e tá querendo direitos trabalhistas? Meu, nada a ver, né? Tipo, tem gente que pensa assim, só que, galera, é um ser humano, é um ser humano que tem uma vida, tem uma família, tá? Que não tem direito nenhum, que não tem dignidade nenhuma de trabalho muitas vezes, certo? Então, assim, é, você escolhe o jeito que você quer pensar, mas para resolver um problema no Enem, por exemplo, para fazer essa redação, você não pode pensar desse jeito. Ele podia ter escolhido outra coisa. Ele é autônomo, ele não tem direito nenhum mesmo. Ele que escolheu isso. Se ele quisesse carteira assinada, ele que fosse trabalhar em outra coisa. Gente, a gente está no Brasil, né? No Brasil, as escolhas elas são complicadas, porque cada contexto de vida que você tem, ele permite que você tenha algumas escolhas, né? Pra gente que estuda em colégio particular, que tem uma vida maravilhosa, tem pais que ajudam, as nossas chances de escolher são muito maiores, a gente tem muito mais coisa para escolher. Mas talvez no contexto de vida daquela pessoa, as chances dela, talvez a melhor delas fosse justamente ser um motoboy, certo? Fosse a coisa maior que que ele poderia ter conquistado com a vida que ele tem. Certo? Então a gente tem de começar a pensar que as escolhas elas partem do contexto de vida que a pessoa tem, certo? E aí para escrever um texto no Enem você precisa enxergar isso como um problema, né? Você precisa enxergar essa falta de valorização como um problema que precisa ser melhor visto aí, digamos assim, tá bom? Senão você não consegue escrever o texto. Se você achar que isso não é um problema, que é problema dele, que dane-se, aí você não consegue escrever essa dissertação. Belezinha? Então vamos pensar aí como se fosse realmente um problema e essa necessidade de valorização fosse essencial, né? Olhando para a vida dessas pessoas que estão por trás dessa mercadoria. Belezinha? Ok, meus queridos. E aí, gente, vem a tese, né? O que a gente vai defender então? Que é necessário dar condições dignas de trabalho para os motoboys, já que eles não possuem nenhum tipo de garantia ou segurança, mesmo facilitando a vida de muitas pessoas. É mais ou menos isso que a gente vai defender. Ok? Eu vou colocar aqui dois argumentos para vocês, mas aí vocês podem pensar em diversos outros, tá? Esses aqui são dois fáceis de pensar e que daria certo. O primeiro é, o trânsito nas grandes cidades é caótico, né? E aí, galera, grande cidade mesmo, tá, gente? Não vai falar que o trânsito de Maringá é caótico, porque não é, tá? Aqui as pessoas dirigem mal, não dão seta e tal, tá, mas é muito tranquilo aqui. A coisa mais longe que tem aqui em Maringá são 20 minutos, tá? No trânsito pesado, assim, hard, 6 horas na Mandacaru e na Morangueira. Beleza? Então, a gente tá pensando aqui em trânsito realmente dessas grandes cidades que tem muita dificuldade ali de trabalhar, tá? Lógico que isso se expande para todo lugar, mas quando o prof diz grandes cidades, eu estou falando de grandes cidades, tipo, bem milhões de pessoas ali, tá? Galera, esse trânsito é muito caótico e para dar conta das exigências, né, de tempo, de entrega de regiões, muitas vezes os motoboys precisam correr muito, né, se arriscar, o que causa muitos acidentes, certo? Os apps, eles não garantem a saúde, quiçá a vida desses entregadores, certo? Eles podem, inclusive, bloqueá-lo caso não faça uma entrega, mesmo que tenha acontecido um acidente,
Então, um argumento é trabalhar essa questão do trânsito, trabalhar as exigências do aplicativo, a falta de oferta de saúde, de vida, de seguro quando tem algum acidente, né? Isso daí é um grande problema a se trabalhar nesse texto, certo? A outra questão é a questão da uberização do trabalho, né? Que é o segundo argumento aí. A busca, né, pelo lucro não permite que garantias e cuidados sejam ofertados aos entregadores. A uberização do trabalho, ao mesmo tempo que acompanha a tecnologia e velocidades atuais, gera perda de direitos básicos para trabalhar com dignidade. Exime, né, o empregador de responsabilizar o funcionário. Então, depois da Uber, principalmente, acontece essa uberização do trabalho. Para quem nunca ouviu o termo, quer dizer o seguinte: a ligação direta entre o trabalhador e a tecnologia, e o aplicativo, sem o intermédio de um ser humano que vai olhar para ele e falar assim, nossa, você é um ser humano trabalhando, você precisa de direitos, então vamos lá. Não, a uberização é você tem um contato direto com o aplicativo, tanto o cliente tem um contato direto com o aplicativo, como o entregador, o motorista, ele tem um contato direto com o aplicativo. Não tem seres humanos intermediando e vendo quem precisa de mais direitos, quem precisa de mais dignidade, né? Enfim, é simplesmente uma ligação direta entre o trabalhador e o aplicativo e entre o cliente e o aplicativo, certo? Isso é a uberização do trabalho. Isso daí, galera, faz com que as empresas, os apps, ganhem muito dinheiro, certo? E as pessoas que trabalham percam muitos direitos, certo? Porque os apps, os algoritmos, eles não olham e falam assim, nossa, aquela pessoa sofreu um acidente. Eles não enxergam isso. Eles enxergam se você entregou ou não lá dentro do aplicativo o negócio. Certo? Então não tem essa ligação, não tem esse olhar para a vida humana. É simplesmente uma busca por lucros, alguns buscando dinheiro de um salário, e alguns buscando lucros e alguns buscando serviços. Só. Mas ninguém busca olhar para ninguém. Ninguém busca olhar para a vida do outro. Certo? E então, esta busca por lucro devido a essa uberização do trabalho acaba tirando um pouco de direitos e acaba tirando esse olhar, essa valorização da vida humana. Certo? Beleza? Então, esse aí é um argumento a se trabalhar, digamos assim. Certo? Galera, a questão do histórico, né? Pensando assim, diretamente na questão de entregador, né, se você quiser citar na história, então você pode citar a Primeira Guerra Mundial e também a Segunda. Né? Então, desde a Primeira Guerra Mundial, os moto-entregadores, como eram chamados, né, eles levavam mantimentos, medicamentos e armas para as bases militares e para os pontos de guerrilha. Tudo bem? E aí, meus queridos, desde então eles começaram a levar outras coisas, né? Depois de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a trabalhar com isso mesmo de fato. Aqui no Brasil, nos anos 60, né, quando chegaram mais automóveis e coisas do estilo, já se começou a ter esse tipo de entrega, mas mais um pouquinho para frente, né, ali nos anos 80, que a profissão mesmo de motoboy, de entregador, começou a ser reconhecida, certo? E eles entregavam malotes para bancos, para empresas, levavam documentos, dinheiro, essas coisas, né, faziam pagamentos, e depois começaram a entregar produtos, certo? E hoje em dia, né, qual foi a evolução desse histórico aí, né, desde lá das guerras até agora? Eles entregam tudo quanto é coisa, porque tem tudo quanto é tipo de aplicativo, para tudo quanto é tipo de gosto, vontade, necessidade, desejos, comodidades, enfim, certo? É, é isso aí. Você pode usar isso como fator histórico, né? Quando eles começaram a ser úteis, quando eles apareceram e como isso tem evoluído até os dias de hoje, certo? Digão, quero pensar em outra coisa. Quero falar de revolução industrial, quero falar de tecnologia, quero falar de revolução técnico-científica informacional. Beleza? Tudo isso daí tem a ver com a necessidade de utilização dos entregadores, certo? Digão, quero pensar em alguma coisa de quando começou a desvalorizar a vida humana. Porque é quando começou a valorizar a máquina, né, gente? Então, é por aí. Tá? Esses lados da história aí, né? Das guerras para cá. Beleza? Beleza? Então, beleza. Gente, os pensamentos externos. E aí chega o grande dia que eu vou poder ficar falando do Bauman. Bauman. Gente, eu sou fã dele, vocês sabem disso. Não é porque é fácil de explicar tudo com ele, não. É porque realmente ele era genial. As ideias deles são geniais. As percepções dele são, às vezes, óbvias e por isso geniais, porque ele escreveu, né? Todo mundo percebeu, mas foi ele que escreveu. Então, eu sou fã mesmo. Eu não falei dele até agora em nenhuma proposta, mas agora eu vou falar porque tem tudo a ver, tá?
O Bauman ele tem aquela teoria da modernidade líquida, né, das relações líquidas entre as pessoas, do amor líquido, da sociedade líquida, e nada mais é, né, resumidamente, do que uma sociedade individualista, cada um busca o seu próprio valer, né, os seus próprios interesses e sem se preocupar em manter relação sólida com o trabalho, com escola, com família, com pessoas, relacionamentos, amigos e qualquer outro tipo de relacionamento, certo? E isso é muito ajudado, é muito apoiado, esse individualismo é muito apoiado pelas redes sociais, pela tecnologia, enfim. E o Bauman chegou a falar dessas coisas bem atuais, assim, certo? Então, esses pensamentos que o prof trouxe aqui tem a ver, né, com essa, tem tudo a ver com essa questão de como a tecnologia afasta as pessoas, como a tecnologia traz coisas boas, mas ao mesmo tempo faz esse sentimento pelo outro, essa valorização da vida do outro se acabar, certo? Então, cabe muito esses pensamentos no seu texto. Digam, eu sou contra Bauman, eu acho um absurdo citar Bauman, eu sou muito mais intelectual que isso. Então, tá bom. Aí você pode citar quem você quiser, tá bom? Mas eu gosto dele e eu acho que para esse tipo de texto, para esse tipo de assunto, é o que mais vale, na verdade, porque ele é o único que trata de tecnologia atual, né, de celular, de vida atual, né? Então, olha lá. Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. E ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua suas capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. Então, o que ele quis dizer com isso? Que as pessoas elas só existem, só são sujeitos, só têm sua subjetividade valorizada depois que ela tem uma utilidade. Né, depois de que ela cumpre todas as capacidades esperadas e exigidas como uma mercadoria, de uma mercadoria, certo? Então, as pessoas olham para o entregador olhando para um produto que chegou na hora certa e pronto, sem pensar no ser humano. Se ele entregou certinho na hora, aí as pessoas vão ver, que cara, que bacana, trabalho bacana, nossa, seu trabalho é muito bom. Se não chega na hora, se as expectativas são quebradas, a pessoa não enxerga o sujeito que tem ali. Não presta atenção se ele sofreu algum acidente, não presta atenção se ele passou por alguma dificuldade, não presta atenção se ele não tem direito trabalhista nenhum, não presta atenção em nada, certo? Então é isso que a gente consegue interpretar desse trecho aí. Beleza? O de baixo tem a ver com isso também, né? Então, a fragilidade dos vínculos humanos é um atributo proeminente, talvez definidor da vida, na vida, né? Da vida líquida moderna. Então, não há vínculo humano com essa uberização do trabalho, né? Com essa tirar o intermédio pessoal ali do serviço, que poderia dar direitos a essas pessoas, né? Essa ligação direta entre trabalhador, tecnologia, cliente, tecnologia, tira, né, os vínculos humanos. E isso define essa vida líquido moderna que a gente vive, certo? E aí, o pensamento mais firme dentro do tema, assim, é esse último aí, ó. A geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo. Então, por mais que a gente tenha toda a tecnologia, app, faz isso, faz aquilo, o algoritmo define, faz, busca, paga, vai. Por mais que tenha tudo isso, as pessoas estão totalmente desamparadas, inseguras, não tem seguro de vida, não tem plano de saúde, não sabe se vão se aposentar, só ganham se o algoritmo quiser e é complicadíssimo, certo? Então, a tecnologia vem para ajudar? Vem. Mas pode não ajudar? Pode. Né? Enfim. E aí o Bauman já pensava nisso e eu acho que é de todo mundo pensar nisso. Né? Enfim. Galera, Digão, quero usar outra coisa, não quero usar esses aí. Tudo bem, fica à vontade. O prof está te deixando livre para voar. Mas, sinceramente, esses aí vão enquadrar bem melhor no tema, tá? Beleza. Galera, propostas de intervenção também depende muito do que vocês querem, né? Argumentar. Só lembra, as propostas de intervenção têm de ter a ver com os argumentos que você escolheu. Como eu escolhi argumentos, um que tem a ver ali com a falta de seguro de saúde, essas coisas, né? A falta de olhar para os direitos, né, trabalhísticos, digamos assim, e também a questão da uberização do trabalho, essa falta de condições dignas de trabalho, de não olhar para o ser humano ali, né, ter essa relação direta com a app e não ter fiscalização se essas apps dão apoio ou não, né? Então eu pensei nessas propostas. Primeiro, uma exigência, né, para que esses apps ofereçam seguro de saúde e de vida aos entregadores. Os governos podem fazer isso por meio de incentivos, né, governamentais, como a redução de impostos para atuar no país, para esse aplicativo atuar aqui, coisas do tipo, certo? E uma implantação
de uma comissão específica, né, junto ao sindicato da classe dos motoboys, para fiscalizar o trabalho dos apps, né, cobrando condições dignas de trabalho. Então, cobrar desses apps que eles ajam quando acontece alguma coisa, que eles fiquem sabendo disso e que eles resolvam o problema de algum jeito, né, que eles tenham uma responsabilidade pela vida das pessoas que trabalham para eles enriquecerem, certo? As empresas precisam ter essa responsabilidade social pela vida que é dada, que é doada para que eles enriqueçam, certo? E isso, galera, essa responsabilidade social da empresa precisa partir deles, né? Então, isso precisa ser cobrado deles de algum jeito, beleza? Ok? Galera, o tema foi esse. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês discordam de tudo que o prof falou aqui por algum motivo, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Só que aqui a gente está lembrando que é Enem, e Enem você tende a enxergar como um problema social, certo? Você tende a enxergar como a necessidade do governo agir, não importa qual seja o problema aí, o governo tem que agir para tentar ajudar, tá? Então é assim no texto dissertativo argumentativo, então foi por isso que o prof fez esse tipo de argumentação. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Espero que vocês façam, tenham um bom trabalho, escrevam o texto. Por favor, mandem os outros textos, né? Mesmo que você já tenha mandado a prova aí, mandem aí para o prof dar uma olhada. Para quem tem mandado tudo, parabéns, obrigado. É isso aí. Fiquem com Deus, fiquem bem. Um abraço, beijo, tchau.